E eu trouxe aqui o meu chá de maracujá. Sim, eu tomo chá de maracujá. É uma coisa meio estranha, né? Pessoas que tomam chá. Mais estranho ainda são pessoas que tomam chá de maracujá. Algumas pessoas nem sabiam que chá de maracujá podia ser feito. E eu também não sabia, eu descobri esses dias. E ó, é bom pra caramba. Como que você faz chá de maracujá? Você pega uma panela pequena, derrete um pouco de açúcar, pra fazer caramelo, sabe? Caramelo só que com água. Então vai ter aquele caramelo transparente, abre um maracujá, a fruta mesmo, abre no meio, cozinha aquela polpa do maracujá com as sementes e tudo nesse caramelo que você fez de açúcar, e depois acrescenta para um maracujá uns 2 copos de água, uns 3 copos de água, na hora que tiver bem... é bom, cara, é muito bom. Um serviço de utilidade pública aí, se você gosta de chás e afins, eu vim preparado para gravar vários vlogs. Não sei quantos exatamente eu vou gravar, não, vou deixar aberto, isso aqui tá muito bom. Bom, e hoje eu tô aqui para cumprir uma promessa que já tem mais de um ano que eu fiz, que é de falar sobre a Bíblia dos Adolescentes. Bíblia das Descobertas para Adolescentes da Sociedade Bíblica do Brasil. Narração de Davi Mesquita. Eu queria aproveitar esse vídeo para falar sobre outras duas coisas. Sobre por que eu não leio a Bíblia em Bíblias de estudo. Por que eu leio a Bíblia numa Bíblia que eu chamo de carequinha, né? Uma Bíblia que não tem estudo nenhum. E eu também queria falar um pouquinho sobre a minha primeira Bíblia. Sobre como foi que eu comecei a ler a Bíblia. Começar falando pela parte de design e diagramação. Vocês sabem que isso é uma coisa que eu gosto bastante de falar. Essa aqui é uma Bíblia muito bonita. Sociedade Bíblica do Brasil, nova tradução na linguagem de hoje. Acabamento muito bem feito, em couro. E ela é temática de exploração, de tesouro, de Indiana Jones. No comecinho dela tem uma explicação de o que é a Bíblia, como aproveitar a sua leitura da Bíblia, os tipos de nota que essa Bíblia apresenta. Ela começa do comecinho mesmo, de como encontrar as referências bíblicas, como usar a separação de capítulos e versículos. Então ela faz um gráficozinho visualmente muito interessante, né? Ela tem uma explicação breve dos conteúdos de cada um dos livros, ó, começando no Antigo Testamento, Pentateuco, Gênesis, Números, Êxodo, blá blá blá, os livros de sabedoria. Então toda essa contextualização dos livros você encontra aqui no começo da Bíblia. E logo depois, olha lá, os livros têm suas respectivas notas. Tem pelo menos 2 ou 3 notas por página. Acaba que ela fica uma Bíblia bem grossinha, né? A maioria das Bíblias temáticas, assim, para adolescentes e tal, elas não são tão grossas, mas essa aqui é bastante. A diagramação dela é bonita, a fonte é bonita, o trabalho de design da Bíblia é bem feito, ela tem as folhas coloridas, assim, né? Ela é impressa em 2 cores, marrom e preto. Uma coisa legal dela é que quando você grifa a Bíblia, não passa muito pro outro lado. Ou a folha dela é mais grossa, eu não sei determinar, ou a tinta faz uma proteção. Porque como ela tem impressão no papel todo, o papel inteiro impresso, ela tem uma textura impressa no papel inteiro. Então essa tinta normalmente protege. Em termos de acabamento, em termos de qualidade, qualidade material, qualidade física dessa Bíblia, ela é impecável, ela é realmente muito bonita. Só essa coisinha aqui que sempre desfia. Na Bíblia de vocês desfia, na minha sempre desfia esse negocinho aqui. As notas são boas. Tem notas que situam os personagens, contam as histórias. Tem notas sobre itens específicos dos versículos. São bem interessantes. Essa é uma nota sobre amizade. Essa aqui é uma sobre escolhas e decisões. Em Atos tem uma nota sobre Paulo, depois sobre Lídia. Uma nota sobre Pedro. Alguém que nunca leu a Bíblia ou não tem o hábito de ler, ela é uma Bíblia boa para você ler e acompanhar, para conhecer. Ela é como se fosse você ler um romance, ler uma história, especialmente um romance, tem o universo expandido, né? Você tem a Bíblia e o guia de leitura, o guia de entendimento do universo. É isso que essa Bíblia é. E nisso ela teve um excelente êxito de contextualizar os personagens e os aspectos que a compreensão não é imediata. Então, para alguém que está querendo ler a Bíblia, é adolescente, é jovem, ler pela primeira vez, essa é uma Bíblia muito boa para isso. Eu não gosto da nova tradução da linguagem de hoje, tenho minhas reservas com ela. Especialmente nos trechos que falam da soberania de Deus. Para mim, um dos conceitos mais importantes do entendimento cristão saudável é compreender a soberania de Deus. E alguns versículos ficam meio borrados, sabe? Como se meio desfocados. Mas eu acho que isso é uma opinião pessoal, é uma opinião minha, uma dificuldade que eu tenho com essa tradução, né? Se você quer dar um presente para um garoto ou uma garota
que estão começando a caminhada com Cristo, essa é uma Bíblia muito boa para dar de presente. Ela é bonita, ela é muito bem diagramada, ela é muito interessante, ela tem um conteúdo muito interessante que estimula a leitura e liga bem os conteúdos com o contexto da vida do cara. Então, nesse sentido, ela é uma Bíblia muito boa. Ela foi um pouco cara quando eu comprei, acho que 2 anos atrás, eu não sei quanto ela está custando hoje, talvez ela ainda seja um pouco cara. E eu até entendo ela ser cara, porque ela é realmente um material de bom acabamento. E ela é uma Bíblia grossa, é uma Bíblia grande. Não é comum você ver adolescentes carregando Bíblias grandes, né? Adolescente tem mania de usar aquelas Bíblias meio 007, assim, né? Que o cara consegue esconder. Quando aparece o coleguinha da escola, ele consegue esconder. Então, essa aqui foge desse padrão. Agora eu queria contar um pouquinho. Peraí, deixa eu tomar mais um gole do meu chá de maracujá. Peraí. Cara, isso é bom, velho. Se o suco de maracujá te deixa calmo, o chá de maracujá te faz dormir imediatamente. Ainda bem que não funciona comigo. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, foi quando meu pai saiu de casa, né? Tem um vídeo que eu falo disso, que é o sobre liderança. O link vai aparecer aqui no card, que deve ser desse lado. Vai aparecer no card aqui. Nesse vídeo eu conto um pouquinho dessa história. Uma das últimas vezes que eu encontrei o meu pai, quando eles estavam se separando, o pai estava preso e eu fui visitá-lo. E ele me deu uma coisa, ele me deu uma Bíblia. Era uma Bíblia revista e corrigida, antiga, muito antiga. Ela tinha cara de Bíblia velha, aquele estilo de diagramação antigo, as letras pequenininhas, a capa, aquela capa que a bordinha ficava marrom, né? Ela era uma capa de corino ou couro preto, mas a borda ia ficando gasta e amarronzada, porque ia descascando. Essa era a Bíblia de uso do meu pai, que ele usava sempre quando fosse pregar, e era uma Bíblia toda escrita e cheia de anotações na beirada, e eram anotações muito bem feitas. Meu pai era muito caprichoso, ele era muito preocupado com a qualidade das coisas que ele escrevia, a grafia dele. Meu pai tinha uma caligrafia muito diferente, mas muito bonita. Ele me deu essa Bíblia e eu guardei essa Bíblia com muito carinho. Ela ficou comigo muitos anos, ela ficou comigo até os 16, que foi quando eu reencontrei meu pai. Na verdade a gente viu outras vezes, mas nessa vez especificamente ele me pediu para devolver a Bíblia que ele tinha me dado. E eu devolvi para ele. Hoje eu não sei exatamente onde essa Bíblia está. Deve estar com ele ainda. As pessoas me perguntam se eu não poderia me ofender pelo fato dessa situação ter sido uma negação de tudo que ele me pregou, né? Meu pai, caramba, me entrega uma Bíblia e ele tá fazendo o oposto de tudo. Mas na verdade é que o Evangelho é um processo. E nós não terminamos esse processo ainda. Nenhum de nós está plenamente salvo, né? A salvação vai acontecendo. Conforme a gente vive, a salvação vai acontecendo. E nós vamos sendo mais e mais salvos por andarmos com Jesus. E naquele momento ele não tinha sido salvo nisso, né? Nesse aspecto da vida dele, ele ainda não tinha sido transformado, né? A salvação e a transformação são processos que na Bíblia são chamados da mesma forma. A gente acha que salvação é uma coisa, transformação é outra, mas biblicamente o processo de transformação do indivíduo também é chamado de salvação. É só você ver lá em 1 e 2 Pedro. Ele fala que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Ou seja, a salvação é um processo que só termina quando nós somos plenamente salvos. O nosso interior é totalmente transformado. E aí vem o dia de Cristo e nosso corpo também é redimido, né? Ou nós morremos e despertamos com um corpo glorificado, segundo 1 e 2 Coríntios e Tessalonicenses também fala disso. Isso ficou claro para mim. Poxa, meu pai talvez não tenha vencido esse processo na vida dele, mas eu estou começando a minha caminhada. E mesmo toda aquela confusão e aquela dificuldade que todo adolescente tem, eu fiquei forte na palavra, na leitura da palavra. E isso realmente me transformou e me guardou de muitas coisas. Com aquela velha bibliazinha escrita do meu pai. Foi um bom presente. Meu pai não tinha muita coisa para me dar naquela situação difícil em que ele estava, mas ele me deu o melhor presente. E eu não gosto muito de bíblias de estudo. Peraí, deixa eu tomar mais um gole de chá. Eu podia estar tomando um copinho que a mano me deu, né? Só que tá lá. Um brinde às pessoas que tomam chá. Minha esposa não toma chá. Só eu tomo chá lá em casa. Eu não gosto de bíblias de estudo porque, cara, bíblias de estudo são maravilhosas, são fantásticas e elas são excelentes ferramentas a coisas específicas. As bíblias hoje são muito tematizadas, né? Você tem a Bíblia de transformação pessoal, você tem a Bíblia de aplicação, você tem a Bíblia
do guerreiro, você tem a Bíblia da mulher que ora, você tem a Bíblia do filho, você tem a Bíblia do Jedi, você tem a Bíblia do Sith, você tem a Bíblia do mestre Pokémon, você tem todas as Bíblias possíveis e imagináveis. Esses estudos, eles são enviesados, eles têm um objetivo específico, porque afinal elas são Bíblias específicas para públicos específicos. Às vezes, por causa disso, elas podem tendenciar a sua leitura. A Bíblia é um livro completo, cara. A Bíblia é um livro completo. Ela trata de todos os aspectos da nossa vida que precisam ser tratados, de todas as coisas que precisam ser ensinadas. Lá você tem como ser bom pai, como ser bom filho, como ser bom marido, como ser útil para a sociedade. Se você é rico, lá você pode aprender como ser um rico útil. Se você é pobre, como ser um pobre que não reclama o tempo todo. A ter iniciativa pessoal, a aprender a lidar com adversidades, a superar os sofrimentos, a superar as dores, a vencer a adolescência, porque a adolescência é um período que você precisa vencer, como ser um adulto normal, como ser um bom líder na igreja. A Bíblia tem todos esses aspectos, porque a Bíblia é o livro mais completo para a conduta cristã. É meio óbvio falar isso, mas às vezes as pessoas esquecem. Eu cheguei à conclusão que uma das dificuldades que nós temos é que nós não lemos realmente a Bíblia, né? A gente fala muito de ler a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia de verdade. A gente faz aquela leitura segmentada da Bíblia, assim, lê os trechos que nos interessam, né? Quem faz leitura de devocional, principalmente. Só que acaba acontecendo que o contato que as pessoas têm com a Bíblia, eu vejo muitas pessoas na minha comunidade de fé fazendo isso me entristece. O contato que se tem com a Bíblia é o trecho sugerido dali do devocional. Isso no caso de um devocional sequencial. Agora, no caso de um devocional não sequencial, a coisa é mais all around the place possível. Assim, tipo, cara, espalhado para cada lado. Ele não pode substituir a leitura sequencial da Bíblia. Você não pode basear a sua relação com a Bíblia no que é sugerido no seu devocional. Você perde muito com isso, sério mesmo. Você precisa entender a Bíblia por você mesmo. Cara, é muito bom ler Bíblia de estudo? É, mas aquela Bíblia de estudo é resultado do trabalho de Deus na vida de um cara, daquele cara que escreveu aquela Bíblia, ou daquela equipe que escreveu aquela Bíblia. No caso da Bíblia dos Adolescentes, é uma equipe, não é um cara só. Só que você está perdendo a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento, o efeito que aquela palavra causa em você. Você está lendo a Bíblia do Guerreiro. E a Bíblia do Guerreiro é feita para treinar você para a batalha espiritual e preparar você para você usar a armadura de Deus e tal. Mas Deus está querendo ensinar você a apanhar. Aí a Bíblia de estudo do Guerreiro vai te ensinar a bater, mas Deus quer que você aprenda a apanhar. E aí? O estudo vai enviesar você num sentido diferente. Você vai ter muitas experiências de ouvir o Senhor falando com você, diretamente com você, uma coisa que talvez ele não tenha falado nem com o cara que fez o estudo, ou que talvez não tenha sido importante na maneira como ele direcionou o estudo daquela Bíblia, entendeu? Então tenha suas próprias experiências, suas próprias chances de leitura da Bíblia, usando uma Bíblia carequinha. E eu chamo de carequinha, tá? Porque imagina se fosse uma Bíblia do palhaço carequinha, isso é uma coisa assustadora. Você que é adolescente, você não sabe quem é o palhaço carequinha. Uma coisa assustadora da nossa época eram os palhaços que tinha no tempo que eu era menino, cara. O Bozo, a Bozolina, o Arrelia, o Espirro, nossa. A leitura minha mais recente tem sido essa Bíblia aqui, eu já falei dela, é NVT. Eu realmente gosto muito dela e ela é uma Bíblia excelente para fazer esse tipo de leitura. Deus fale comigo, sabe? Você pegando cada um dos livros e lendo. Eu terminei Filipenses ontem. Eu acho que eu não vou terminar de ler a Bíblia até o final de dezembro. Você fala assim, Davi, eu não consigo entender a Bíblia sozinho. É por isso que eu leio Bíblias de estudo. Tem partes da Bíblia que realmente exigem um pouquinho de esforço interpretativo. Tem versões da Bíblia, tem traduções da Bíblia que realmente exigem um pouquinho de esforço interpretativo. Mas a maior parte da Bíblia, especialmente os evangelhos, você não vai precisar de esforço nenhum para entender, porque é aquilo. Não tem segundas intenções, não tem segunda leitura. Se você assistiu o vídeo A Obediência ao Mandamento Puro, que é um vídeo que eu soltei esses dias, você vai ver lá eu falando sobre esse assunto, sobre como a gente às vezes tenta complicar o que a Bíblia está colocando, tenta fazer segundas interpretações e conectar coisas que às vezes não estão necessariamente conectadas, e mesmo que estejam, não tem aplicação prática nenhuma. Não tenta fazer uma ponte muito longa, especialmente nas primeiras leituras, quando você ainda é neófito. O neófito é aquele que começou o seu caminho agora, aquele que ainda não é experimentado. Cara, leia a Bíblia de maneira simples.
Aprenda a gostar. A gente aprende a gostar das coisas. A gente pode educar o nosso coração a gostar das coisas. Falta pra gente esse ensejo, esse desejo de realmente aprender a gostar de ler a Bíblia. A gente acredita nas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro difícil de ler, difícil de interpretar. Isso não é verdade. A Bíblia é maravilhosa. E se você ainda encontra dificuldades, troque a tradução que você está lendo. Leia uma NVT, leia uma nova tradução da linguagem de hoje. Não perca a oportunidade de ler a sua Bíblia. E leia a sua Bíblia o mais que você puder. Aprenda a gostar de ler sua Bíblia. Pegue você sua Bíblia e lê no seu ritmo. Lê, se for preciso ler mais de uma vez o mesmo capítulo, cara, vai ser bom pra você. Vai ser realmente muito bom pra você. Eu vou tentar gravar mais alguns vlogs agora, então... Davi, troca de camiseta. Talvez eu troque, talvez não. Realmente não importa. Realmente importa pra vocês a camiseta que eu tô usando? Não, importa o que eu tô falando aqui. Eu vou começar a fazer vídeo sem a minha cara. Vou fazer vídeo somente com a coisa. E chá de maracujá. Me deixa calmo. Eu estava um pouco nervoso nos últimos vídeos, né? As pessoas falam, nossa, Davi, você tá muito nervoso. Tô não. Chá de maracujá. Aí sabe, esse chá tem um gosto especial. Porque ele foi feito com maracujá que nasceu lá em casa. E tem uma história engraçada sobre isso. Porque quando você está começando a plantar alguma coisa, ninguém leva fé naquilo. Já que a gente botou o pé de maracujá lá, a gente plantou da semente. A gente pegou a semente, plantou. Ninguém acreditava que ia dar certo. E ele começou a crescer por cima de outra planta. A pessoa falou que ia matar a planta, que não sei o que. Não queria que cortasse o maracujá. Mas agora que o maracujá sobreviveu ao primeiro e segundo ano dele, e ele está dando frutos... E a gente pode consumir os frutos na forma de suco e polpa pura, porque a gente gosta, meu filho gosta, eu também, de comer maracujá puro. E chá de maracujá, olha que novidade. Todo mundo quer maracujazinho, né? Até a vizinhança que não gostava começou a gostar do meu pé de maracujá. É assim, a leitura da Bíblia talvez seja uma semente que não vai muito para frente no começo, né? Cara, por que eu tô lendo esse livro e tal? É você mesmo desdenha do poder que essas sementes da leitura da Bíblia podem produzir na sua vida. Mas quer saber? Insiste, porque logo começa a vir os frutos. Quando começa a vir os frutos, cara, não só você, mas todo mundo vão começar a acreditar nessa leitura e começar a ver benefícios desse esforço que você está fazendo, tá bom? Bom, então é isso, esses foram os assuntos que eu tinha para trazer. Falando sobre a Bíblia dos Adolescentes. Deixa eu tirar ela, vou colocar pra cá. Tá aqui, a Bíblia dos Adolescentes. Finalmente eu paguei essa dívida, né? De mostrar e de falar sobre ela. Porque eu gosto e o que eu não gosto nela. Falar um pouquinho da minha história com a leitura da Bíblia. E das minhas Bíblias carecas. E por que eu recomendo a leitura das Bíblias carecas, tá? As Bíblias sem estudo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Comenta comigo, por favor, como foi que você começou a ler a Bíblia? O que foi que te levou a ler a Bíblia? E qual foi a sua primeira Bíblia? Como era a sua primeira Bíblia? Você lembra da sua primeira Bíblia? Eu lembro muito bem. Não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. E se você não está inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no meu canal e acompanha os nossos vídeos aí que saem na segunda, na sexta e na quarta-feira. Tem o Ore Depois de Ler também. Terça e quinta tem textos inéditos do Ore Depois de Ler lá no Facebook. Se você gosta de ler, tá gostando dessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, lá no Facebook tem os nossos textos. A gente publica notas na nossa fanpage do Ore Depois de Ler. Pesquisa lá no Facebook, Ore Depois de Ler, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!